Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor aí. Passando aqui para uma rápida reflexão acerca da palavra de Deus para o meu e para o seu coração nessa noite. Eu queria estar deixando uma reflexão acerca do tema tempestades. Jesus disse lá em São João capítulo 16, versículo 33, que aqui nesse mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra aflições ali, no grego, diz respeito a angústias, tribulações, preocupações, infelicidades. O original é a palavra aporia, que é a incapacidade de encontrar saída. Então Jesus estava dizendo que aqui nesse mundo a gente teria momentos de sofrimentos assim, que a gente não veria uma luz no fim do túnel, que a gente não veria saída, escape, situações que nos deixariam encurralados, em que somente através da nossa fé, do nosso esforço, a expressão que ele usa aí, tem de bom ânimo, força seguida de esforço, se nós nos esforçássemos, acreditássemos, exercêssemos a nossa fé nele, ele então nos ajudaria a estar vencendo, a estar passando, a estar atravessando por esses momentos aí. E a Bíblia menciona para nós, em cima do tema tempestades, 3 tipos de tempestades que acometem a vida do servo de Deus. A primeira tempestade, baseada no exemplo da vida do profeta Jonas, são as tempestades que nós mesmos atraímos, são as lutas, são as dificuldades que são consequências das coisas que nós plantamos pela nossa desobediência. Jonas foi mandado por Deus para que fosse pregar o evangelho na cidade de Nínive, que distava de onde que ele estava apenas 800 quilômetros, e ele foi fugindo para Tarsis, 3.000 quilômetros de distância, quase 4 vezes mais a distância do local onde que Deus o havia mandado. E todos nós sabemos essa história, quando ele toma um barco para querer fugir da presença do Senhor, em desobediência à vontade de Deus, Deus permite que a tempestade sobrevenha sobre o barco em que estava Jonas, e a história a gente já conhece. Então, a primeira tempestade que a Bíblia menciona relacionado a nós que procuramos servir a Deus, são as tempestades que nós atraímos, tempestades que nós atraímos pela nossa desobediência. O segundo tipo de tempestade, de tribulação, luta, dificuldade que a Bíblia nos mostra que acometem a vida do servo de Deus, do cristão, são as tempestades que vêm para provar a nossa fé. Em Marcos capítulo 6, versículo 46 ao versículo 49, a gente vai ver lá que Jesus, após ter multiplicado os pães e os peixes ali, os discípulos foram para o outro lado do mar, mas Jesus ele foi para o monte para orar. A tempestade veio naquele momento sobre o barco deles, mas eles estavam remando. Mas na 4ª vigília, quando Jesus aparece, andando sobre as águas e entrando no barco, ele ordena que aquela tempestade cessasse. Deus, ele não nos inibe, ele não nos deixa de passarmos por momentos de tribulações, por dificuldades assim, mas a Bíblia diz que ele permite, mas junto também com a aprovação que sobrevém sobre as nossas vidas, ele não nos deixa passar por coisas, por momentos, por dificuldades, em que ele não venha dar para nós o escape. Com a aprovação, ele também dá o escape. Ele não permite nada que sobrevenha sobre nossas vidas que a gente não possa suportar. Ah, Fernando, mas por que tem pessoas que quando passam por dificuldades, elas deixam Jesus, elas voltam atrás por falta de fé, por falta de conhecimento, por falta de estar estruturado na palavra de Deus, de não ter alicerce sobre a sua casa espiritual, sobre a sua vida, baseado na palavra de Deus. Então, o segundo tipo de tempestade que a Bíblia menciona para nós, são tempestades que Deus permite para provar a nossa fé. O terceiro tipo de tempestades, de tribulações, dificuldades, sofrimentos que acometem a vida do cristão, que a Bíblia menciona para nós, elas são de ordem espiritual. São tempestades na vida espiritual daquele ou daquela que procura estar servindo a Deus com sinceridade, está no centro da vontade de Deus, aquele que tem visão do seu chamado, aquele que procura estar em obediência à vontade de Deus, e o adversário luta contra esse irmão, contra essa irmã, contra esse servo, contra essa serva de Deus. Jesus, quando entra naquele barco, e no meio do mar a tempestade se levanta, o barco se enchia de água, os discípulos se desesperaram, e começaram a clamar por ele, em outra situação. Senhor, salva-nos que nós vamos perecer. Jesus se levanta, repreende o vento, repreende aquele mar, e eles ficam maravilhados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Jesus estava ali com seus discípulos, por mais que ele estava cansado, descansando, aqui já é outra tempestade que acometeu os discípulos ali, que Jesus estava no barco dormindo. Por mais que ele e os seus discípulos ali estivessem naquele barco, sobreveio essa tempestade, lendo esse texto, a gente vai ver lá, Lucas 8, versículo 26 a 39, tá? Essa passagem. A gente vai ver que Jesus e os seus discípulos ali, eles tinham um destino, um local a chegar, eles tinham uma missão, um propósito a realizar ali, que era na terra dos Gadarenos. A tempestade que veio ali era de ordem espiritual, ela foi levantada por demônios, e a gente, em situações assim, precisa, quando é de origem maligna, a luta, o vento, a tempestade que comete a nossa vida, a gente precisa ter autoridade, poder para estar repreendendo essa fúria do inimigo. E quando nós meditamos então na palavra de Deus acerca desse tema, sofrimento, tempestades, lutas, dificuldades, ninguém é mais mencionado na Bíblia do que Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente daquela época. A Bíblia menciona as suas riquezas, a Bíblia menciona que ele tinha uma preocupação com os seus filhos e ele sacrificava a Deus em favor deles, pensando que talvez eles houvessem pecado contra o Senhor. E Satanás, ele rodeava, a Bíblia diz, a terra, e estava a observar a vida de Jó. E um dia ele se chegou diante de Deus e disse para Deus que Jó só servia a ele porque ele era rico, por causa dos seus bens. E ele pediu permissão a Deus para provar Jó. Que da primeira vez que ele vem, se apresenta de Deus e pede autorização, ele mata os animais, o gado de Jó. Depois ele vem, através de um vento, sobre a casa em que estavam seus filhos, e mata todos os seus filhos, seus 10 filhos. Quando o mensageiro chega a avisar Jó do que havia acontecido, Jó rasga suas vestes, se humilha diante de Deus ali e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para ela voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas que na hora da luta, da dificuldade, enquanto Deus deu, Deus dá, Deus abençoa, Ele é fiel. Mas quando Deus toma, quando Deus prova, quando Deus permite ser tirado, Ele murmura, Ele reclama, Ele quer desviar, Ele é ingrato. Por mais que a história nós conhecemos que Deus, em Jó 42, está narrado isso, restituiu a ele tudo em dobro que ele havia perdido. Tem momentos, tem dificuldades que a gente passa e que a gente não entende o propósito de Deus. E Jó não sabia o motivo. Isso no capítulo 1. Já no capítulo 2 de Jó, Satanás se apresenta diante de Deus novamente, entre os filhos de Deus, e diz que pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele daria em resgate da sua vida. Que Jó ainda estava servindo a Deus, não havia reclamado, não havia murmurado do que havia acontecido, por ter perdido seus animais, por ter perdido os seus filhos. Satanás pede para tocar na saúde de Jó, e Deus permite. E antes de Deus ter permitido que isso acontecesse, a Bíblia diz que Deus disse para Satanás: observaste meu servo Jó? Mesmo você tendo incitado contra ele sem causa, mas ele continua sendo reto, sendo fiel, sendo sincero, sendo temente, se desviando do mal, sendo paciente na sua luta.
Tem pessoas que só servem a Deus quando tudo está bem. Tem pessoas que na hora da luta quer abandonar o Senhor. A provação, a luta, a dificuldade na nossa vida nunca pode nos colocar à prova, em questionamento, em indagação o amor de Deus sobre as nossas vidas. Jamais a gente pode pensar que o mal que sobrevém, a luta que acomete a nossa vida, é porque Deus não nos ama, é porque Deus se esqueceu de nós. De maneira nenhuma a gente pode pensar dessa forma. Em tudo Deus ele tem um propósito. E Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó e acomete ele de uma lepra por todo o seu corpo. Aí sua mulher começa a murmurar. Se ainda retém a sua sinceridade, amaldiçoa esse Deus e morre. Aí seus amigos começam a julgar, achando que o que estava acontecendo com ele é porque ele tinha algum pecado, não sabendo eles que era tudo por permissão de Deus e do propósito que Deus tinha em meio àquela situação. Enquanto Jó era julgado pelos seus amigos, a Bíblia diz que depois Deus mudou o seu cativeiro, enquanto ele orava pelos mesmos, por aqueles que os julgavam. Isso porque Jó reteve diante do Senhor a sua sinceridade em meio àquela situação. Quando eu reflito sobre essa palavra, eu vejo algo muito interessante. Essas virtudes que Deus mencionou acerca de Jó, são virtudes que hoje a gente precisa estar aplicando também às nossas vidas. 5 virtudes muito importantes que a gente observa na vida de Jó, em meio a todo o sofrimento que ele passou. A primeira, Jó era um homem sincero. Era uma pessoa que se apresentava diante do Senhor do jeito que ele estava vivendo, apresentando para Deus o que ele estava passando, o que ele estava sofrendo. Ele enfrentava a sua vida, aquela situação, crendo e confiando em Deus. A segunda virtude que a gente observa em Jó, que Jó ele era um homem reto. O próprio Deus deu testemunho dele acerca disso. Ele era uma pessoa de caráter, ele era uma pessoa íntegra, era uma pessoa justa. Ele era uma pessoa que tinha no seu coração um propósito de estar servindo a Deus dessa maneira. A terceira virtude que nós vemos na vida de Jó, em meio a todo aquele sofrimento, e que Deus testificou acerca disso, é que Jó ele era temente. A pessoa que é temente, que tem temor, é uma pessoa que tem respeito profundo e um propósito de obediência no seu coração para com Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 em diante, a gente vai ver isso. Que é realmente ter temor de Deus quando Deus nos prova. A quarta virtude que a gente vê na vida de Jó, que Deus menciona, é que ele era uma pessoa que se desviava do mal. Ele era uma pessoa que servia a Deus com esse propósito no seu coração. A quinta virtude que nós vemos Deus mencionando acerca de Jó, o patriarca Jó, que ele era um homem também paciente. A pessoa paciente é aquela pessoa que acredita na palavra de Deus e que persevera no seu caminho. Jesus disse que na nossa paciência nós possuímos a nossa alma. E em meio a toda luta, dificuldade, sofrimento, provação, momentos de infelicidade nas nossas vidas, que a gente possa sempre se lembrar da palavra de Deus, dos exemplos que ela tem, os vários exemplos que ela tem, traz para nós, para a nossa reflexão, aos nossos corações, e lembrar que tanto eu quanto você, precisa também diante de Deus, no momento da dificuldade, se apresentar dessa forma, sendo sincero. Fala com Deus o que está acontecendo, o que você está sofrendo, o que você está passando, e segue a sua vida, sem pensar em desistir. A cada dia, biblicamente, há uma palavra da parte de Deus de encorajamento para nós. 366 vezes a gente vai encontrar, direto ou indiretamente, a palavra não temas na Bíblia. Deus nos encorajando a não desistir. A gente precisa andar em retidão com o Senhor, ter caráter,
procurar praticar justiça, ser obediente à lei do Senhor. A gente precisa, no momento da dificuldade, da luta, de maneira nenhuma perder o temor de Deus, que é o respeito, que é a reverência, que é o propósito de obediência a Deus, a sua palavra nos nossos corações. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria para com as nossas vidas. Em momento algum, no momento da dificuldade, a gente não pode deixar de se desviar do mal, em se aborrecer com a situação, em querer pecar, em ser ingrato para com Deus. A gente precisa entender, a Bíblia diz, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas, em toda e qualquer situação. Nós não somos perfeitos, mas, segundo os Coríntios capítulo 7, primeiro diz a Bíblia que nós precisamos abandonar, deixar de lado todas as impurezas e procurar a cada dia um aperfeiçoamento no temor e na santidade para com Deus. A cada dia sermos pessoas melhores, servos melhores, cristãos melhores na presença do Senhor. E também sermos pacientes no momento da tribulação, no momento da dificuldade, confiar, acreditar, exercer mais a nossa fé no Senhor, porque em tudo Deus, Ele tem um propósito para com as nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa palavra possa chegar ao seu coração como um despertamento para a sua fé, para o seu ânimo, para a sua força, para que você não desista em momento algum na sua caminhada. Deus em Cristo te abençoe.